No vídeo sobre o Apoia-se, um contribuidor do canal e inscrito no canal, o David Lago, me fez a seguinte pergunta que eu vou responder. Na verdade, ele me fez uma pergunta bastante grande e composta que eu vou dividir em 2 vídeos, porque eu acho que a pergunta rende bastante tema para fazer 2 vídeos com assuntos um tanto parecidos, mas na verdade eu vou fazer vídeos com tonalidades bastante diferentes aí. Eu vou colocar a pergunta inteira na descrição, mas a primeira parte da pergunta ele faz o seguinte: um vídeo sobre quem não se posiciona, se posiciona. Um dos exemplos que me referi nesses dias é que o Átila, caso tivesse se posicionado, boa parte dos bolsonaristas que ainda valorizam a ciência deixariam de ser alcançados de imediato por suas instruções. Hoje ele está bem posicionado e odiado pelos bolsonaristas anyway. Ainda nessa pegada, também estou pensando nas conversas / desentendimentos que vão acontecer neste ano de eleições. Vou parar por aqui a pergunta. Antes de eu responder ao David Lago, então, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se. Eu aproveito para agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se. Quem não pode contribuir, se quiser ajudar, pode ajudar compartilhando e divulgando o canal. Então vamos falar um pouquinho sobre imparcialidade / neutralidade. Eu acho que essa altura do campeonato vocês já sabem que é impossível ser neutro. E não é que é impossível porque é uma tarefa difícil, não é que é impossível porque a gente não se esforça, não é que a gente está abandonando o barco da neutralidade. É legal, é interessante tentar criar um ideal de neutralidade e a partir desse ideal se pautar, né? Tentar fazer uma análise onde você já não chega cheio de dedos, onde você já não chega cheio de opiniões, cheio de preconceitos, mas embora você possa de fato ir lapidando uma série de preconceitos, uma série de opiniões que você tem que não estão muito embasadas, você pode embasar melhor essas opiniões. Nesse processo de embasar as opiniões, você pode até abandonar algumas opiniões. Essa é uma tarefa muito importante. Agora, de fato, ser neutro é impossível. Eu quero até citar Nietzsche, então, no Crepúsculo dos Ídolos. Ele vai dizer que a vida mesma nos força a estabelecer valores. Página 36. Olha que interessante. Eu diria que a própria vida já é estabelecer valor. Ninguém vive sem estabelecer valor. Ninguém consegue ser imparcial. Na verdade, quando você acha que você é imparcial, é porque você ainda não entendeu qual que é a sua parcialidade. Então vamos pegar o próprio exemplo do David Lago, né? O Átila e a divulgação que ele fez da vacina. Quando o Átila está divulgando a vacina e ele opta por não politizar demais as coisas, pelo menos no começo, né? O próprio David comenta que depois ele já se coloca anti-bolsonarista, etc. Mas vamos imaginar, né? Vamos imaginar um começo onde a pessoa não politiza uma questão como a vacina. Isso não é imparcialidade. Politizar e parcializar não são a mesma coisa. Quando qualquer pessoa, pode ser o Átila, mas pode ser qualquer pessoa, decide não politizar a vacina, essa pessoa está sendo parcial com o valor que é o valor da vacina, é o valor que a vacina pode trazer uma série de benefícios acerca da saúde de uma nação e acreditar que na sua parcialidade, tá? Não tem nenhum problema de ser parcial nesse contexto, na sua parcialidade, o valor da vacina, o valor de vacinar toda uma população é mais importante do que qualquer querela política. Então, pelo menos num primeiro momento, essa pessoa opta por não deixar clara a sua opinião política, porque ela acredita que ela tem uma causa que vai além de qualquer coisa de esquerda ou direita, ou Bolsonaro, Lula, Ciro ou qualquer coisa do gênero. Isso, todavia, não é imparcialidade. Isso é ser parcial de uma maneira em que a sua parcialidade não está se colocando em termos de esquerda ou direita, porque de fato nem toda parcialidade é uma parcialidade de esquerda ou de direita. Da mesma forma, uma pessoa não consegue ser isenta. É quase que uma extensão da impossibilidade de ser imparcial. Quando você decide, por exemplo, se isentar num contexto de disputa, você está optando pelo lado mais forte. A gente pode pegar as próprias eleições como exemplo. Você vota nulo, você vota em branco, você está beneficiando a pessoa que tem mais votos, a pessoa que tem mais votos vai ganhar. Então você não está pegando o seu voto e dando para algum lado, de repente, né, se essa pessoa que tem mais votos é o que te agrada, você pode até apoiar ela, então, sem dar o seu voto. Claro que é um apoio menor, mas é um apoio. Ou se você está votando contra essa pessoa, você está pegando a sua parcela de parcialidade e votando contra, então, o mais forte. Mesma coisa numa briga, alguma coisa. Claro que
você pode, né, não entrar numa briga para defender o mais fraco, não porque não tá do lado do mais fraco, mas porque você não tem força para vencer a pessoa, etc. Enfim, daí você tá sendo parcial consigo mesmo, não é vergonha muitas vezes não ter poder para mudar coisas que você não concorda, mas ainda assim, a isenção também é uma forma de parcialidade. Então, se você tá num contexto, por exemplo, né, desse ano, vamos lá, dizer que imagina que tem Lula e Bolsonaro e vai ser um deles. Você pode não achar o Lula o bom o suficiente pro seu voto, e isso, eu já vou comentar sobre isso. De qualquer forma, não é uma questão de ser bom o suficiente pro seu voto, é uma questão dele ser melhor ou pior do que Bolsonaro, que é a outra opção. Não se resume só a você gostar dele ou a ele ser bom o suficiente. Se resume a você ter um contexto onde duas forças estão conflitando e você precisa escolher entre uma delas, e a condição de não escolher entre uma delas já é deixar que a força mais forte, qualquer que seja ela, predomine, tá? É simples assim, a força mais forte vai predominar e você é uma força que pode agregar tanto para um lado quanto para o outro. Dito isso, vamos pensar, por exemplo, se você é alguém de esquerda como eu, talvez você não esteja satisfeito com o Lula, que muito possivelmente está bastante claro que ele vai ter o Alckmin como vice. Você não precisa gostar e você não precisa apoiar, e o seu voto, por exemplo, seu possível voto no Lula para vencer o Bolsonaro, se tiver outras opções para vencer o Bolsonaro, outra história, né? Estou fazendo um cenário hipotético onde vai ser Lula e Bolsonaro, só para servir de exemplo acerca do tema da isenção. Você não precisa dar uma carta branca, um cheque em branco para o Lula. Você não precisa apoiar o Lula sem nenhuma crítica, você não precisa torcer, você não precisa se engajar da maneira que muitas pessoas que realmente gostam, que realmente apoiam o plano de governo do Lula, que apoiam tudo que o Lula fez, ou quase tudo, a maioria, ou chamam de erros, que acham que não vão se repetir, quando na verdade ele está deixando claro que vários erros vão se repetir e que, né, pelo menos não vão ser os erros do Bolsonaro. Esse é o grande trunfo, tá? Então, vocês já estão vendo que esse vídeo não é um vídeo imparcial também, nem isento. Você não precisa dar nenhum cheque em branco. Você pode continuar achando que o Lula não é bom o suficiente do seu voto e ainda assim dar o seu voto. Parece contraditório, mas não é, quando você entende que imparcialidade e isenção não existem. Agora, se é verdade que é impossível ser imparcial ou isento, não é impossível não ser desonesto. Vamos pegar a questão da Ucrânia, né? Muita gente debatendo sobre a Ucrânia. Você pode explicitar os seus valores e defender uma posição mais pró-OTAN ou uma posição mais pró-Rússia. Difícil achar uma neutralidade, embora você pode inclusive desejar certo tipo de neutralidade aí, né? Certo tipo de, eu não concordo nem com a OTAN, não concordo com a Rússia, não concordo então com Estados Unidos, Europa, todos esses poderes, mas também não acho que guerra, né? A Rússia fazendo guerra, matando pessoas, é algo legal. Você pode estar perdido. O que você não pode fazer é fazer o que a mídia tradicional faz o tempo todo, que é falsificar dados. O Yuval Noah Harari, né, já tem vídeo sobre ele no canal, foi extremamente desonesto, por exemplo, quando ele fala do poder bélico da Rússia, censurando bastante o investimento que a Rússia faz no poder bélico, sem explicitar, por exemplo, que em 2021 os Estados Unidos investiu 11 vezes mais em armas do que a Rússia naquele ano, sem explicitar que os Estados Unidos é a maior potência bélica do mundo, a Rússia está em terceiro lugar, porém os Estados Unidos é 10 vezes mais potente em termos de armas do que a Rússia. Porque quando você oculta algumas informações, você muitas vezes já está sendo desonesto e você já está dando um certo tipo de sensação à pessoa que está te ouvindo, você está querendo que essa pessoa tenha essa sensação, mas essa sensação que você está querendo suscitar na pessoa, ela já não condiz nem um pouco com a realidade. Apresentar a OTAN como uma instituição de defesa contra qualquer tipo de guerra e não como uma instituição que também é de ataque, que também intervém em outros países não só para se defender, também é ocultar informação, é desonestidade. Então, quando a sua parcialidade, que não é nenhum problema, ou a sua vontade de ser isento, que também não é nenhum problema, embora seja um pouco enganoso, quando essas características inevitáveis te levam a ser desonesto, você tem um problema. Então eu vou fazer outro vídeo sobre desentendimento nas eleições,
mas o que a gente precisa buscar nas nossas relações é entender a parcialidade, a vontade de ser isento, o conhecimento que tal pessoa tem sobre o tema e o quão aberta essa pessoa está. Muitas pessoas, elas são desonestas por ignorância, mas elas estão apegadas a essa ignorância, tá? Elas estão muito apegadas a essa ignorância e elas não estão dispostas a largar essa ignorância. A gente tem uma visão que acha que ignorância e sabedoria são dois opostos e que as pessoas ignorantes não têm culpa de serem ignorantes e não é verdade, tá? Muitas pessoas ignorantes não têm culpa de ser ignorante, elas não têm acesso a uma série de meios que tirariam elas da ignorância, e muitas pessoas são ignorantes por comodismo, porque a ignorância faz com que elas possam manter os sentimentos, os valores, as próprias falsas crenças que elas são apegadas. As pessoas, elas se apegam a falsas crenças que elas têm e elas não aceitam ser contestado. Então, nas relações pessoais é um pouco difícil, né? Não sei o que dizer, não sei quem são as pessoas envolvidas. A gente sempre tem que tentar olhar os indivíduos como um todo, né? Nem todo bolsonarista é completamente ruim em todos os aspectos da vida, assim como nem todo mundo que concorda com as suas opiniões é completamente bom, tá, gente? A gente precisa tá sempre buscando aí certo equilíbrio nas nossas relações, porque nós somos humanos e a gente se encontra sempre em algum estado onde não somos nem completamente ignorantes, mas também não sabemos completamente tudo. A gente está mais para ignorante do que para sábio, porque a nossa capacidade de computar informação, de assimilar informação e de entender o que está acontecendo no mundo, ela é pequena, ela é limitada. Por isso, inclusive, que a gente usa de ideologias e outros atalhos, a gente se apega a crenças, a gente se apega a valores, porque é uma tarefa muito difícil e eu diria que, inclusive, é uma tarefa infinita. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais.